Glória, louvor e adoração para todos sempre. A paz do Senhor para a igreja. A paz do Senhor para a igreja. Amados, muito feliz de estar com os irmãos aqui. Culto de evangelismo, eu gosto demais. Até porque é um culto que a gente não vê muito mais ser feito no nosso meio. Eu fico tão entristecido, irmão, que as pessoas têm tempo para tanta coisa e não tem tempo para fazer um trabalho desse, que é resgatar almas. Glória a Deus. Infelizmente é muito preocupante o estado espiritual das nossas igrejas. Infelizmente está difícil você ver uma geração preocupada com tanta coisa e não preocupado com a alma. Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 13 em diante. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13 em diante. Agradeço pelo convite, agradeço por ter nos convidado para estar com os irmãos aqui. Sempre que pudermos, pode contar com a gente, porque é um trabalho que a gente gosta de fazer. Evangelismo e missões é comigo. Mateus capítulo 16, verso 13, que achou, diga amém. Amém. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes da terra será desligado dos céus. Amém? Pai celestial, nós queremos te exaltar mais uma vez pelo privilégio de estar com a sua igreja reunida. Pai, eu sei que o inferno se levantou por esses dias, mas a sua palavra diz, meu Senhor Deus, que operando o Senhor, quem impedirá? Então Deus, começa a movimentar este ambiente agora. Repreenda tudo aquilo que não te louva, não te exalta e não te glorifica. Começa a operar no nosso meio, ó Deus da verdade. Começa a trabalhar, meu Deus, na dimensão, ó Deus, desse espaço, ó Deus físico agora. Repreende, meu Pai, os demônios, potestades, espíritos de enfermidade, de acidente, bala perdida. Corta laço, quebra lança e faça, Deus, uma obra extraordinária. Faça isso, meu mestre, para que o teu nome venha a ser glorificado. E se alguém acredita nisto, levante as tuas mãos e dê um belo glória a Deus para adorar o Senhor, aplaudindo a Ele forte. Aplaude ao nome do Senhor Jesus bem forte. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar teu assento, por gentileza. A palavra do Senhor nesta noite nos convida
a meditarmos nesse texto que abrimos, quando o Senhor Jesus, juntamente com a sua escola apostólica, ele então está em Cesareia de Filipe, e a pergunta que Jesus faz para eles é esta: o que estão dizendo por aí? Quem é o Filho do Homem? E aqui você vê que eles dizem, estão achando que o Senhor é João Batista, estão achando que o Senhor é Elias, estão achando que o Senhor é outros, Jeremias ou qualquer um dos profetas. A Bíblia Sagrada que Jesus, quando faz essa pergunta, a visão de quem vê Jesus é esta: eles acham que o Senhor é qualquer um dos profetas, menos o Messias. A pergunta agora volta para eles: e vocês o que dizem ser o Filho do Homem? A Bíblia diz que Simão Pedro, tomando a palavra, ele disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia! Quando ele diz isto, Jesus olha, vai agora responder na mesma visão, na mesma altura, a confirmação que Pedro teve a respeito de Cristo. Cristo agora diz: você é um bem-aventurado, porque o que você acabou de dizer não foi a terra quem te revelou, mas o Pai que está no céu que te revelou. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando eu li esse texto alguns minutos atrás, o Espírito Santo me fez abrir minha visão, porque tem pessoas que acham que quando Jesus fala sobre esta pedra, está dizendo Pedro, porque a palavra Pedro, dentro da palavra grega, significa Petros, significa pequenos fragmentos de rocha, de pedra. Ele é pequena pedrinha, ou homem pedra, homem pequeno, ou pedra pequenininha. E quem vê nesse texto acha que Jesus está dizendo que é Pedro que a qual Deus funda a sua igreja. E eu quero lhe dizer uma verdade aqui, que talvez todos já saibam o que eu vou falar aqui. Não tinha possibilidade de Jesus estabelecer sobre Pedro uma igreja. Sabe de quê? Porque Pedro morre, Pedro é ser humano. Então quando ele está dizendo sobre esta pedra, ele está dizendo em duas questões. A primeira questão é esta: a sua afirmativa. O que você acabou de dizer é uma verdade, e sobre esta verdade que você disse, eu estabeleço a minha igreja. Quando ele fala de igreja, vem uma outra linguagem grega que significa eclésia, que significa chamados para fora. Quando você vê que o Senhor pega para lhe dizer sobre eclésia, ele está dizendo o seguinte: que a igreja não foi chamada de lá para cá, a igreja foi chamada daqui para lá. Ou seja, nós fomos chamados para trazer quem está fora para dentro. Agora, quando você começa a abrir os teus olhos, você vê assim, uma visão talvez que você deve ter, eu também já tive. Como que as pessoas hoje esquecem tanto desta palavra? Porque cada um hoje parece que a igreja virou partido político. É cada um matando pela praca, outro ferido por causa da denominação. E só existe uma igreja, um corpo só. Eu só digo isto: Jesus não vem buscar um amante, ele vem buscar uma noiva só. Existe uma noiva, e se existe uma noiva, então tem um noivo. Se tem um noivo que é Jesus, a igreja em geral é chamada de noiva do Cordeiro. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, começamos a observar aqui
que existem algumas questões que precisamos aqui hoje entrar. Primeira questão que precisamos entrar é de voltar à essência de igreja. Repito, precisamos voltar à essência de igreja, porque tem pessoas, irmãos, que precisam entender que está aqui dentro é muito bom. Agora quem está lá fora precisa entrar também. Isto era a visão dos religiosos do tempo de Jesus. A Bíblia diz que os religiosos não queriam entrar no céu e também não queriam deixar ninguém entrar. A nossa visão não pode ser uma visão mesquinha. A nossa visão tem que ser uma visão de Deus. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu com Jesus? Eu quero ir para o céu, mas eu quero levar alguém comigo também, meu pastor, porque senão fica difícil. Porque nós temos uma chamada de Deus. E qual é a nossa chamada? Despovoar o inferno e povoar o céu. Oh, aleluia! Quando nós começamos a abrir a nossa visão, existe algo tremendo aqui. Jesus está reunido com homens de carne e osso, simples tanto quanto nós. E Jesus ouve da boca de um pescador. Irmão, isso daqui só é revelação, porque ninguém sabia ou poderia conhecer o Messias se não fosse por revelação. Então escute, quando Pedro ele está dizendo tu és o Cristo, ele está referindo o seguinte: tu és o cumprimento da profecia, tu és o Cristo prometido. Que a palavra ungido também, ela refere-se àquele que foi ungido com óleo, que foi separado com óleo. Jesus, ele é o cumprimento da promessa. Só que existe uma questão. Jesus em nenhum momento disse que nós, como igreja, ou parte desta igreja, ou membros deste corpo místico, que é o corpo de Jesus, poderíamos dividirmos. Aleluia! Porque o nosso foco é um só. O nosso foco tem que ser um só. O Senhor consegue me provar? Eu te provo. Abre em Atos capítulo 8, você vai ver o que acontece na história da Bíblia. Quando a perseguição começa a aumentar contra a igreja, a Bíblia diz que mataram Estevão, pegaram os crentes, começaram então a tirar eles das suas casas, levar para a prisão. E a Bíblia diz que quando Saulo de Tarso, ele respirava ameaça contra a igreja, o texto sagrado diz então que o Senhor deu uma ordem para esses homens em Atos 1, versículo 8: vocês serão testemunha. A palavra testemunha aqui significa vocês serão mártires. Vocês vão morrer por causa do evangelho. Mas quando eu começo a abrir a minha visão sobre isto, eu vejo que imagino que quem está em Jerusalém, ele não quer se ausentar, quer ficar lá e não quer ir para as missões. Só que a perseguição fez o quê? A igreja deslocar do lugar. A missão tirou alguns crentes do conforto. Eu vou falar tudinho, segure. Aleluia. A perseguição, pastor, tirou pessoas de dentro de casa, porque tem crente que precisa um sacudir para levantar para a obra. Tem crente que precisa sair da zona de conforto para fazer missões. Eu venho aqui nesta noite sobre a autoridade da palavra de Deus para te dizer para você que você não faz apenas aqui um papel de representante de denominação. Você faz parte de um corpo de Cristo. Todos nós temos uma tarefa, todos nós temos uma missão. E quem crê que isso é possível, quem crê que Deus lhe chamou, levante a sua mão para o céu e glorifique. Glória a Deus, aleluia. Quando eu cheguei aqui nesse bairro aqui, cheguei um pouco razoável, não vou dizer nem tarde nem muito cedo. Cheguei aqui nas 5h23 mais ou menos, e Deus já me fez contemplar uma outra visão. Falei, meu Deus, que é isso? O território espiritual, território físico que nós estamos agora, existe uma guerra espiritual aqui travada. Eu vou melhorar para você entender.
Eu estou lhe dizendo que existe uma guerra travada. E nós precisamos, irmãos, de revestir da armadura de Deus. Precisamos de pegar esta autoridade que Deus nos deu para fazer a obra. Não para usar o que Deus nos deu contra alguém. Não para usar a autoridade para humilhar ninguém. Não para usar a autoridade para pisar em ninguém. Nós temos uma chamada para poder pegar esta autoridade, expulsar demônios, pregar o evangelho. E outra coisa, o que tem que ser pregado aqui não é o teu nome nem meu nome. O que tem que ser pregado aqui é o nome de Jesus. É este nome que salva, é este nome que liberta, é este nome que transforma. Está escrito na palavra de Deus em Mateus capítulo de número 4, aleluia, quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele vai exatamente tentar tocar nas partes mais frágeis. Por exemplo, na fome, ele olhou para Jesus, viu ele, aleluia, a sua figura ou expressão figurativa com fome. Ele queria pegar Jesus aqui. Se tu és, colocando a dúvida, se tu és, oh meu Deus, Jesus acabou de ser batizado alguns dias no Rio Jordão. O próprio Deus lhe disse quem ele era, e o diabo está colocando dúvida agora. Se tu és, transforma as pedras em pães. Se tu és, pula daqui para baixo. Se tu és, se curva diante de mim e me adora. Toda vez que o diabo dizia se tu és, Jesus não disse mais nada, ele só falou o que estava escrito. Aleluia. Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: somente o teu Deus adorarás, e somente Ele servirás. Nós precisamos voltar, irmão, a falar mais da palavra do que de nós próprios. Aleluia, aleluia. Precisamos falar mais de Jesus. Precisamos falar mais dele do que de nós. Quando Paulo ele começa a pregar a palavra em Éfeso, a primeira coisa que vão fazer com ele é isso. O camarada tem conhecimento, está bem preparado aqui no seu psique, mas espiritualmente não está. Levou uma surra, apanhou, foi jogado para fora da cidade. Mas ele vai voltar depois com o tempo e vai começar a contemplar alguma coisa que ele não viu na primeira viagem. E o que ele viu, pastor? O território espiritualmente dominado. O território espiritualmente dominado, porque regiões Satanás estava dominando através de um templo chamado Templo da Deusa Diana. Segundo a Bíblia Sagrada, Paulo, ele vem numa autoridade de Deus para poder confrontar os demônios e botar os demônios de cabeça para baixo, aleluia, de cara no chão e de cara no pó. Paulo, ele não falava nada mais do que a Cristo, e vivemos uma geração que hoje o povo fala mais dele do que de Cristo. Ele fala quantos carros tem na garagem, ele quer falar quanto que tem numa conta bancária, quer falar quanto que tem de terno, qual é o sapato que ele veste, qual é a roupa que ele compra. Agora Jesus ficou para lá, muito longe. Jesus nos ensina, quando Pedro ele vai para a Porta Formosa para poder então pregar a mensagem, não, ele não era nem um pregador da noite, não era nem um pregador da tarde, mas através de uma cura divina, a Bíblia diz que ele vai entrar no templo ou o ex-paralítico ou o ex-coxo, e a Bíblia diz que quando entra dentro daquele templo chamado Portão Formoso ou o Templo Formoso, ele entra com aquele paralítico, e a Bíblia diz que ele não entra, sabe, arrastejando, ele entra, não é assim não, ele entra pulando assim, pulando. Paulo
Saulo, aleluia, nem crente era, mas com certeza isso ele ficou sabendo. Tem um crente louco que não tem muita letra, mas tem unção, tem autoridade, tem poder de Deus. Eu quero saber se esta igreja tem. Eu quero saber se este povo tem. Eu quero saber se alguém aqui tem. Se você tem, então bota pra fora o que Deus te deu. Vai pra fora. Vai pra fora. Pedro não tinha muita coisa, mas ele olhou para o coxo e disse: olha para nós, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Oh Deus. Mas diz o texto: e tomando Pedro pela mão direita. Interessante, não é verdade? Ele pronunciou o nome de Jesus e nada aconteceu. Não foi isso não. O problema é que Jesus está fazendo ele lembrar o que ele recebeu lá atrás. Aleluia. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo de número 10, Mateus capítulo 10. E tendo convocado os 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, sobre enfermidades. Aleluia. Nós somos uma igreja ativa, pastor, ou nós somos uma igreja descansada? Vivemos um tempo hoje que, se tu chama alguém para isso daqui, que é um movimento de um culto evangelístico, ninguém quer botar o pé. Eu fico meio chateado com os crentes, irmão. Me perdoa, mas eu tenho que falar, porque eu sou um pregador da palavra, eu tenho que falar o que Deus manda. Eu fico tão chateado quando você pega crente que chama o combate desse, não quer botar a cara a tapa, só quer me ver dentro de congresso de festividade. Meu, pelo amor de Deus, a nossa geração precisa voltar para os cultos desse daqui. Vou falar, segure. Precisamos voltar a fazer missões. O povo só quer hoje desfilar com roupa bonita, que investe mais bonito. Pelo amor de Deus, nós precisamos ver Deus operar. Glória a Deus, aleluia. Ramachuricanda, Rebacalabácia. Eu vou falar tudo, Jesus, me segure. Mas eu vou falar tudinho. Quando você começa a ver muito crente que chama para matar, não quer vir, é crente que quer desfilar, desfile de moda. É uma geração que não é uma alma para Jesus, nunca fez nada pelo reino, mas que está lá nos anais da história, que é celebrado. Alguns dias atrás eu estava num certo ponto de pregação, conversando lá com os irmãos, e um desses irmãos entrou no negócio lá dizendo: eu quero ser pastor. Eu falei: ó, como é que é? Você é o que? Eu sou evangelista. Eu falei: tu sabe o que é evangelista? Você sabe o que é ser um evangelista? Ele não teve resposta para falar. Eu falei: em primeiro lugar, evangelista, ele tem a missão de ir lá fora, de evangelizar e trazer para dentro da igreja. E a irmã chamou de cooperador. Chamou de cooperador, missionário Rosângela. Ele não gostou, não. Eu não gosto que me chame de cooperador. Se tu não é cooperador, você é o que então, meu filho? Você é um Judas? Você é o que? O inimigo do nosso meio? Porque não, como é que pode? Ah, não gosto não, que eu quero ser pastor. Eu perguntei: por que você quer ser pastor? É porque eu quero pregar nas biqueiras. Eu falei: eu, como é que é o assunto, meu filho? Quem falou para você que para pregar na biqueira tem que ser pastor? O que tu precisa é de um avivamento na tua alma, de autoridade para fazer a obra de Deus. Deus, aleluia. É disso que você precisa. Tu não precisa de carteira para fazer missões. Tu não precisa de título, aleluia, para ser usado por Deus. E o povo está confundindo as coisas. Hoje parece que virou moda, todo mundo quer ser pastor, mas ninguém quer ser obreiro, ninguém quer ficar na porta, ninguém quer fazer a obra, ninguém quer buscar lá fora. Eu venho nesta noite, irmão, na autoridade da palavra, para lhe dizer que Deus quer te levantar. Eu não estou esperando
vendo pedra levantar, nem cadeira levantar para falar. Deus me deu a voz, Deus me deu unção, Deus me deu autoridade. Então vamos embora, vamos pregar o evangelho. Vamos pregar a palavra de Deus. Se tu puderes pegar na mão de alguém do seu lado, por gentileza, diga para alguém que está próximo de você, diga: Jesus te chama você para fazer a obra, para ser igreja. Oh meu Deus, eu fico vendo. Quando você abre a Bíblia Sagrada, você vê aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, aleluia, o povo está sofrendo perseguições, e a Bíblia diz que os que sobraram dos 7, temos 6 diáconos que são dispensados. Quando fala de dispensar, não está mandando embora para casa, ô meu líder, não, está mandando não, ele está sendo convocados para pregar o evangelho. Se você pega alguém hoje aí, por exemplo, numa empresa que está quase falindo, a pessoa fala assim: olha, eu preciso fazer aqui um corte de gastos, então vou ter que dispensar alguns. Ou para onde que ele te manda? Para outra empresa? Não, vou te mandar para casa. E aí você vai tentar uma outra emprego. Agora na obra de Deus é diferente. Aqui no negócio desse não. Aleluia. Se tu servia um copo d'água ou servia a ceia do Senhor do templo, agora você vai saber o que é missão. Tu vai para o campo agora. Prega a palavra. E a Bíblia diz que quando eles pregavam a palavra, aleluia, as pessoas paravam com atenção para ouvir. Eu acho uma coisa repugnante quando eu vou em igrejas pregar e vejo o crente conversando, eu fico, Deus do céu, eu vou falar, eu fico indignado. Crente conversando, batendo papo, gente na conversa, aleluia. Eu aprendi desde criança que o culto não é para os homens, o culto é para Deus, o culto é sagrado, o culto é para adoração, o culto é para receber e para dar também, aleluia. Aí eu chego em alguns lugares, gente conversando. Eu falei uma vez pro irmão, ele foi com raiva de mim, mas não teve jeito, eu tinha que falar. Eu em cima do altar, ouvindo a pregação, ele vem falar comigo assim: eu queria pegar o seu contato para você pregar nesse irmão. Depois você pega, por gentileza. Estamos no culto. Respeito é o mínimo que a gente pode fazer. É respeito, é reverência. Oh, glória a Deus. Quando você vê que eles ouviam a pregação de Filipe, o texto vai dizer assim, que eles ouviam atentamente não só a palavra, mas o gesto que ele fazia. Opa, que interessante. Hoje você não consegue ver mais ninguém que presta atenção no que é pregado. Se tu perguntar, ninguém sabe. Mas eles paravam para ouvir. E diz o texto que pessoas eram curadas, pastor Danilo. Pessoas recebiam curas de vida. Demônios gritavam para ir embora. Existem lugares que você entra que nem demônio manifesta mais. Por que, pastor? Porque o povo deixou de crer. Eu venho nesta noite lhe dizer: estamos neste mundo, irmão, para sacudir a terra dos viventes. Jesus falou assim, na missão dos 70, capítulo 10, 19: vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E tem crente, irmão, que não mata nem uma barata, está com medo de usar o pé que Deus usou, que Deus lhe deu, concedeu a ele autoridade. Ele não quer pisar. Ei, irmão, eu fico vendo, existe um grupo aí que não vou falar o nome, questão de ética, que eu fico impressionado, sabe? Aleluia, impressionante. Quando ele se reúne para fazer o evangelismo, se reúne com vontade, nos pontos de ônibus, nas esquinas, perto de comércios, e você não vê crente fazendo isso. Você vê crente falando a vida dos outros, fofocando a vida do outro, falando de alguém, mas não tem coragem. Irmão, sempre digo, nós não possamos ser apenas igreja com título de nome. Temos que ser uma igreja, aleluia, uma igreja viva e operante. A Bíblia fala em Marcos capítulo 16, verso de número 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho.
evangelho. O que é o evangelho, pastor? Boas novas. Nós precisamos pregar, missionário Maurício, as boas novas. Precisamos de falar de Cristo, parar de falar dos outros e mais de Cristo, menos de mim e mais dele. A pregação de João Batista era esta, aleluia. É necessário que ele cresça e eu diminuo. Eu vou falar, é ele. Eu batizo vocês com água, ou seja, se acostuma, porque quem vai vir depois é mais poderoso do que eu. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas quem vai vir pode vir é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar a sandália de seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e batizará com fogo. Quando eu começo a abrir a Bíblia Sagrada, eu começo a ver que o Senhor Jesus está convocando pessoas para fazer missões. Escute, se você pudesse hoje sair da tua localidade para entrar hoje dentro dos presídios, para entrar hoje dentro dos hospitais, para entrar hoje dentro dos manicômios, o que você encontra lá? Famílias chorando por famílias, pessoas chorando. Eu digo isso porque durante o início do meu ministério eu comecei, sabe aonde? Meu primeiro púlpito foi o presídio, meu pastor. Eu comecei a pregar no presídio. Eu fazia, irmã acabou de chegar, eu fazia uma visita e já aproveitava e pregava no meio do pátio. Interessante, ninguém nunca me barrou, pastora Rosângela, aleluia. Mas alguém tentou me copiar, achando que a obra era minha. Não é minha, a obra é de Deus. Tentou me copiar e disse assim: mas gente, se quiser vai ter que fazer cadastro. Mas quando eu chegava lá, eu já chegava dizendo assim: vai ter culto hoje, 3 horas, já estamos orando aqui, que a hora nona, para poder ver Deus libertar. E para a glória de Deus, mais de 300 pessoas saíram do presídio, foram libertas da cadeia. Temos hoje algumas missionárias, pastoras, que estão no campo do Senhor hoje. Tem pessoas hoje que são diaconisas da obra de Deus. Eu fico me perguntando o que está acontecendo com essa geração que não quer mais fazer a obra do Senhor. Eu venho lhe dizer para uma igreja militante que é milita nesta guerra espiritual. Precisamos resgatar mais, aleluia, julgar mais e abraçar mais, condenar. A gente tem esse ato de condenar, aleluia. Por isso que Jesus, ele deu sobre esta palavra em Mateus 7: não julgueis para que não sejais julgados. Quem é que escreveu? Mateus. Quem era Mateus? Cobrador de impostos. Porque Simão Pedro, quando olhava para a cara de Mateus, já quase queria arrancar o pescoço fora. Por quê? Cobrava impostos. Aleluia. Ele cobrava impostos de trabalhador, pegava um pouquinho a mais. E Jesus, ele não fez nada mais, só fez isso aqui, ó. Levíticos. Isso aqui. 200 homens fazendo negociata, cobrando imposto, chamado de publicano. Jesus chamou pelo nome e disse: vem e segue-me. Entenda bem, quando ele foi chamado por Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer é um jantar, e nesse jantar ele chama outros também. Aleluia. Eu aprendi uma frase de um pastor, que ovelha gera ovelha. Aleluia. Ovelha, ele tem que gerar ovelha. Se Jesus me salvou, eu tenho que salvar outros também. Se ele me libertou, Jesus quer libertar outros também. Eu tenho que ser o canal, o referencial para Deus libertar. Ontem eu preguei sobre a menina missionária na casa de Naamã, uma menina aproximadamente 14 anos de idade, que não tinha nem nome na Bíblia. Quem escreveu nem pôs o nome dela, mas ficou marcado para sempre na história. Em 2 versículos apenas, ela vai ser um canal de Deus na vida de um homem idólatra, de um homem que perseguia Israel, do homem que perseguia o povo do Senhor. Mas ela foi lá para a casa de Naamã para ser bênção na vida de Naamã. E a pergunta que faço para você que está aqui: o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem feito?
mas eu não sei falar e precisa. Ah, mas eu não fiz oratório e precisa. Ai, Renan Radar. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias disse: eu não sei falar porque eu sou uma criança. E Deus falou assim: você não diga que tu é uma criança, porque quem manda aí sou eu, e quem dá a palavra também sou eu. Se você está recebendo a minha palavra, então toma, tocou a boca do profeta. Vai e prega a minha palavra. Vai e fala da minha palavra. Quando você começa a abrir Mateus 16, 18, esse aqui é um texto-chave, que a qual estabelece-se então um princípio que é inegociável. A igreja estabelecida na terra, qual é a finalidade da igreja? Ei, de libertar os cativos, de limpar, aleluia, os leprosos, de curar os enfermos, de levar a eles a Cristo Jesus. Esta é a nossa missão. Aleluia. Eu não sou pastor apenas por ter tido nomenclatura. Eu sou pastor para fazer a obra de Deus. Eu até digo, eu não me considero nem pastor, eu me considero missionário, porque eu gosto de missão, eu gosto de campo. Eu gosto de ir para o campo. Eu gosto de sair da mordomia e fazer a obra longe. Quem já me conhece sabe disso. Quando eu estive aqui em 2019, eu não parava de pregar de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. E o interessante que teve aqui nesse mesmo bairro, fiquei 5 meses consecutivos, melhor dizendo, fazendo campanhas aqui, campanhas de milagres, de maravilhas, pessoas sendo curadas, recebendo curas, gente vomitando o câncer, vomitando enfermidades. Eu disse: meu Deus, passou 6 anos, e o que está acontecendo que não acontece isso mais? O Senhor dizia para mim: as nossas igrejas, as nossas gerações estão no comodismo, aleluia, mas ainda há remanescente, ainda há homens e mulheres que estão preparados para ser impactados com a glória de Deus. Irmã, você que chegou até aqui, a senhora entrou aqui neste grupo para poder adorar a Deus e está recebendo uma bênção agora. Nas tuas mãos Deus coloca uma unção. Quando tu chegar na tua casa lá, daqui a pouquinho, tu já vai começar a profetizar. Tu vai começar a liberar a palavra profética, e alguém vai começar a ver diferença, porque o diabo não vai matar quem Deus falou que vai levantar. O diabo não vai destruir quem Deus disse que vai fazer uma grande obra. Então já chega lá, já profetizando, porque nesta mão tão pequena Deus coloca uma unção tão grande. Já vai receber a tua cura também nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Papai me dizia: vou começar a curar os meus filhos aqui hoje. Eu não sei se estás preparado para este impacto, mas eu vou falar tudo. Esta noite de sábado, Deus marcou hoje para dizer para alguém aqui que Ele é muito maior do que a medicina. Ele é maior do que a palavra dos médicos. Ele é maior do que a palavra dos homens. Ele é maior do que a palavra de qualquer seres humanos. O nome precioso de Jesus é poderoso para operar maravilhas. Quem crê nisso, fica de pé comigo, por favor. Ora bacandarábia. Oh, meu Deus do céu. Ora bachuricamba. Ora bacantolebinacha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Acalamanto, plovanebre, canaché. Elebe na canaia. Quem é essa maroa aqui? Michele. Ela da igreja, eu nem reconheci. A tua é aquela... A esposa do rapaz da barba. Eu lembrei do que trabalha com gelo. Irmã, Deus te trouxe aqui nesta noite para te renovar, para te revestir, para te usar você com autoridade. Ei, não tem mais tempo de ficar parada, não. Papai já está lhe convocando para as missões.
E onde Deus te mandar você vai. Porque Ele vai te usar. No trabalho, deixa Deus te usar. Não deixa, pastor, mas eu aprendi trabalho. E quem falou para você que Deus não faz? Quem lhe disse que Deus não faz? No ambiente de trabalho Deus não opera. Quem falou isso para você? Deus ainda trabalha. Deus ainda opera também. Nós estamos no trabalho, não queremos fazer a obra do Senhor. Queremos ganhar dinheiro, mas não queremos fazer a obra. Patrão que não é crente, patrão que não é serva de Deus, que precisa de ouvir uma palavra tua, que precisa de ouvir e ver o posicionamento seu. Deus quer levantar alguém aqui nesta noite. Aleluia! Começa a descer, irmã, porque esta noite Deus entra lá na tua casa. Hoje libertação. A algema é quebrada. O Rabachuricandarabadarakai. O Ramante prova na Machandarabecanda. O Rabacheia. Aleluia. Deus nos deu esses dias, aleluia, uma oportunidade de ir lá para a Bahia. Aqui dentro de 48 horas estamos indo para a Bahia fazer missões. Glória. Aleluia, um carioca que mora em São Paulo que vai para a Bahia. Pois é. Aleluia. Eu não sou tartaruga, que agora tem um casco e não sai dele. Aleluia. Eu falei, papai falou comigo, não vai, eu vou. Vai, eu vou. Quando me mudei para São Paulo o ano passado, só vim com as bolsas. Eu e minha mãe. Chegando aqui no Tietê, viemos só com a bolsa. Eu vou dizer, você é louco, eu sou doido além do extremo, acima da média. Eu sou doido acima da média. Porque um crente não tem coração em nada. Sabe de quê? Porque se você for abrir a Bíblia Sagrada, em 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 8 em diante, você vê um profeta que não tem mochila, não tem bolsa, não tem... Hoje nós temos bolsa, né, pastor? De terra azul, tá até bonito, inclusive. Aleluia. Nós temos uma pasta hoje, uma bolsa bonita. Mas eu dizer, não tinha nem isso. Só tinha um bordão, um cajado. Aleluia. Cajado na Bíblia, missionário, é autoridade. Ele está levando autoridade. Quando ele passa, isso nem uma mulher diz assim: entra aqui em casa, come com a gente, almoça, janta, toma café. Aleluia. E ela está olhando para o marido, está vendo que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Eliseu não tinha nem casa para morar, mas Deus providenciou. Porque Deus, quando levanta alguém, Ele se responsabiliza. Oh, glória a Deus. Já faz 1 ano e 2 meses que estamos aqui em São Paulo. E Deus tem sido bem com a gente, muito bom com a gente. Aleluia. Aleluia. Deus tem mandado entrar aqui, eu entro. Vai ali, eu vou. Essa varoa que está aqui de vestido, aleluia, essa varoa aqui é quem? É a esposa. Quem é o nome da casa? O Maurício. Cadê ele? Eu pensei que tinha sido arrebatado em espírito. Oh, glória. Segure. Mulher de Deus, levanta a sua mão, por gentileza. Essa mesma mão que você levantou, mão aqui, nessa região aqui no seu. Isso. Esta noite eu vejo a mão de Deus tocando na tua saúde, tocando no teu ventre, no teu útero. Aquela criança que estava por uns minutos aqui, quem é aquela criança? É seu filho? Cadê ele? Aleluia. O Senhor me revelava que o inimigo lutou muito contra a vida daquela criança. Lutou muito contra a vida daquele menino. Esse de vermelho aqui na mesa, veio? Esse menino aqui, ele é um profeta, é um mistério de Deus. Existe algo diferenciado nesta criança. Já disse uma vez, digo de novo. Ele não é uma criança comum que você diga assim, é uma criança que só dá pipa, joga bola. É um profeta, tem uma unção sobre a vida dele.
e já é separado desde o ventre. É por isso que o inimigo tem se levantado muito contra você, para tentar te parar. Mas eu vejo Deus te tocando agora nesta noite, e o Senhor dizendo: eu vou trabalhar na saúde dela. E quando você está aqui, o Senhor começa a agir, meu Deus. Enquanto você está aqui, a dor que ela estava sentindo alguns minutos atrás vai ser agora destronado, vai ser repreendido e vai voltar para a tua casa curada para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu preciso dizer e vou falar. Aleluia. Preciso usar a autoridade que Deus nos deu. Segura aí. Aleluia. Preciso de usar a autoridade que Deus nos deu. E você tem essa autoridade. Você tem autoridade. Aleluia. Aleluia. Se explodir, não posso pagar outra. Aleluia. Aleluia. Aumente mais um pouco. Eu quero orar por você, com você, aqui nesta noite. Opa, chegou. Quero orar por você. Quero orar não para Deus te abençoar. Já é abençoado. Segundo a Bíblia, você é abençoado. Eu quero orar para Deus te revestir. Aleluia. Eu quero orar para Deus te despertar você. Glória a Deus. Para Ele te usar você. Para Ele tomar a tua mão e colocar sobre os enfermos, sobre os doentes. Que eu estou sentindo que aqui nessa localidade estão precisando conhecer o Deus de Israel. Aleluia, Deus. Estão precisando conhecer o Deus da Bíblia. Aleluia. O diabo não tem medo de música, não, irmão. Tem medo não. Satanás não tem medo. Agora tu quer ver quando vê uma igreja que ora, aí o diabo ele não suporta. Quando vê uma igreja que ora, que busca, o diabo não suporta, meu pastor. Ora mais, fala suricanda. Oremande pro fala suricanda rapaxé. O missionário que está aí, o nome dele é Félix, nome diferenciado, mano. Coloca a mão no teu peito, homem de Deus. Eu estou vendo o livramento da parte do Senhor no teu coração agora. O livramento é notório. Eu não te conheço, é a primeira vez que estou lhe vendo. E a unção de Deus que desce sobre a tua vida agora. O inimigo tentou te matar algumas semanas atrás com infarto fulminante. Mas a mão do Senhor Jeová começa a tocar na tua vida agora. Deus não lhe tirou de tão longe para morrer aqui. Deus tirou você de lá para poder te levantar para ser profeta. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, eu quero clamar por essa igreja. Eu quero orar por este povo, ó Deus, que são de tão longe, para poder te adorar, para bendizer teu nome. Começa, Deus, movimentar, meu Deus, esta localidade. Ó Deus, esparrama labaredas de fogo, fogo do Pentecoste, aqui nesta rua, localidade. Entra, meu Deus, em becos e valados, através da unção do teu Espírito. Enquanto esse irmão ora, a unção desce. Enquanto o pastor ora, a unção desce. Ó Deus, que cada um que entrou aqui leva unção para suas igrejas, leva esta palavra profética sobre os seus ministérios. Eu profetizo que nenhuma ferramenta preparada
povo da igreja do Senhor não vai prosperar, não vai progredir. Eu profetizo agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Deus, vai botando para fora a enfermidade, as doenças, as dores. Toca na garganta, toca no pulmão, toca nos olhos, nas vistas, no alto da cabeça, toca no ventre, no útero, vai tocando no fio do cabelo até a planta dos pés, vai desfazendo o varão. Toda obra do inferno vai sendo neutralizado em nome de Jesus. Pastor que daí de Terra Azul, Deus me diz assim: eu te dou livramento, eu te dou saúde hoje. Alguém queria ver tua queda, mas não vai ver, vai ver tu de pé para contar o testemunho, porque a mão de Jeová toca no teu estômago esta noite. A unção que Deus lhe deu, homem, ninguém vai tirar. Eu não me conheço, mas o Senhor dizia para mim: diante dos teus olhos há uma porta aberta. E nesta porta o Senhor dizia: esta porta ela não vai fechar. Aramaia, continua pregando a verdade, continua pregando a palavra, continua fazendo a obra de Deus, porque Deus vai te honrar, Ele vai te honrar. Toma este Pai em tuas mãos, trabalha, meu Deus, neste ministério, ó Deus, que está aqui na frente, Missão Messiânica Evangélica do Brasil. Que esta obra seja uma obra, Deus, de autoridade, poder e unção. Que vidas se converta, que vidas sejam salvas, que vidas sejam libertas pelo poder do nome precioso de Jesus. Ó Deus, cada um que está aqui dá unção para eles, unção de cura, ousadia, autoridade, e enche do teu espírito. É que eu te peço esta noite: derruba o gigante e fecha a boca do leão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.